nas finanças. Chegou a hora da nossa entrevista do dia. Uma pesquisa aponta aumento no número de cheques não honrados, os chamados cheques devolvidos. Na nossa sala de visitas, a Cláudia Maciel, que é a gerente da Telecheque. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. O brasileiro está voltando a se endividar? Os primeiros meses do ano, eles sempre são mais complicados. Porque acúmulo de dívidas adquiridas no Natal, período de festas, presentes, somados a IPVA, material escolar, que são dívidas do início de ano. Então, isso acaba contribuindo para o aumento da inadimplência mesmo nesse período. Normalmente, janeiro, fevereiro e março são meses mais complicados para a inadimplência. Porque tem todos aqueles custos do início de ano. Todos os E mais custos as compras no final. somados o que foi adquirido no final do ano, no Natal. Agora, chega a preocupar esse aumento? E em que termos está esse aumento? Não, o aumento não é tão grande. É preocupante por causa do momento de crise, né? A gente viveu no ano passado um crédito escancarado. As pessoas tinham acesso muito fácil ao crédito. Então, as pessoas faziam dívidas para pagar em 100 meses. Você fazia um empréstimo no banco, os juros eram super baixos. Então, tem pessoas que se endividavam para pagar outras dívidas. Então, pediam empréstimo para pagar a dívida com cartão, pediam empréstimo para quitar, porque os juros eram baixos, conseguia dividir em várias vezes. De repente, com a crise, o mercado fechou. Então, os juros subiram, os prazos reduziram e as pessoas já estavam devendo bastante no mercado, né? E aí isso começou a refletir mais agora. Então, acumulou essas dívidas que já tinham sido adquiridas, o mercado fechado para crédito, prazos enxutos agora para você poder fazer qualquer tipo de financiamento, acumulando com as dívidas de Natal. Mas a situação que já é normal de começo de ano, que já é mais difícil todo ano, isso acaba impactando, sim, no aumento do índice de inadimplência. E a preocupação dos comerciantes, do comércio, o que vocês sentem das empresas? A preocupação maior é abrir alguma forma de crédito, porque quando o mercado retrai, as pessoas começam a se preocupar em gastar mais com bens de primeira necessidade, então com aquilo que elas realmente precisam. Então, o chamado supérfluo, elas pensam mais 2 vezes antes de fazer essa compra, até com medo do que pode refletir essa crise em desemprego, em outras coisas. Então, o comerciante acaba perdendo vendas por causa disso, dessa preocupação das pessoas em se endividar ou comprar alguma coisa que não necessitava. Então, eles começam a querer outras opções de crédito, assim. Nesse momento é importante redobrar a atenção, fazendo consultas dos cheques. Exatamente. Então, o serviço que a gente presta é de consulta a gente faz uma análise sobre o perfil desse consumidor, então a gente pode fazer essa consulta para ele previamente, antes dele aceitar o meio de pagamento, cheque ou qualquer outra coisa. Eles têm que se sentir seguros. E a pessoa também, eu penso também no consumidor, né? O consumidor, ele tem que se planejar. O consumidor, ele tem que fazer um planejamento prévio de gastos. A gente está numa época de crise. Em época de guerra, quando vai acontecer alguma guerra, as pessoas normalmente elas compram várias coisas e estocam as coisas em casa. Enche o armário de comida. Porque elas não sabem o que vai ser depois. Como vai poder comprar, como vai poder... Agora é a mesma coisa. Em épocas de crise, você tem que fazer um planejamento do que você vai utilizar do seu dinheiro. Quanto você ganha, o que você pode gastar. Significa, o orçamento básico do mês é a lição número 1. O grande problema é que no Brasil a gente nunca teve uma matéria na escola que ensinasse você a lidar com o seu dinheiro, a economizar, a fazer uma planilha onde você coloca os gastos que você tem fixos e o que você pode ter eventualmente. Então, as pessoas estão aprendendo de repente, por exemplo, inventaram crédito universitário. Então, você, jovem, sem experiência nenhuma, você tinha uma conta corrente, um cartão de crédito, um talão de cheque. E a coisa do jovem, o ímpeto do jovem de consumir, de ter tênis de marca, de ter roupas de marca, tudo celular. Isso, com um talão de cheque na mão, ou um cartão de crédito, uma conta no banco, acabou motivando muito essas pessoas a consumo. E essa falta dessa educação de controle financeiro acabou prejudicando isso, né? Não ensinando como fazer. Eu acho que a crise pode ser bastante importante para que eles aprendam isso, retomem essa consciência de que tem que haver planejamento.
E o empréstimo consignado em folha de pagamento dos trabalhadores e também dos aposentados, isso também prejudica o orçamento. Prejudica muito o orçamento, né? Porque parece aquela coisa fácil, né? Que não Dinheiro vai fácil. causar... justamente por essa falta de planejamento. Então, parece que não vai causar impacto nenhum, mas prejudica sim, porque é um valor a menos naquilo que você conta todo mês para gastos, para custos. E o comerciante, na hora de fazer negócio, ele precisa estar bem seguro também. Dá para se ter uma ideia de quanto se perde de dinheiro em cheques devolvidos? Nós temos hoje uma média de 2,5% o aumento, né? Só que existem serviços que podem garantir isso ao comerciante, podem garantir essa segurança a ele. Existem serviços de garantia, então empresas que você vai e consulta o cheque do comerciante. Se a empresa falar pode aceitar e o cheque voltar, a empresa garante o pagamento daquele cheque. Uma espécie de seguro. Uma espécie de um seguro do cheque. Então, esse tipo de serviço eles podem usar para ter mais segurança nesse recebimento com relação ao cheque. Mas todos os outros meios estão comprometidos. Porque se você se endividou no cartão de crédito, o cartão de crédito vai cortar o seu limite de gasto, vai cortar. Sim. E você deixa de ser um consumidor para aquele comerciante. Então, ele perdeu você como um consumidor do cartão de crédito. O que acontece muito é que quando as pessoas se endividam com cartão de crédito e perdem esse poder de compra, elas passam para o cheque, porque elas continuam precisando ter crédito, ter tempo para pagamento. Então, elas mudam o meio, mas elas já estão comprometidas. É esse o principal problema. Assim, para o comerciante, tanto para o cartão não vai passar, e o cheque também tem meios de garantia para que ele tenha certeza desse recebimento, desse valor. Um dado interessante é que a pesquisa também aponta uma queda no número de cheques fraudados. Os lojistas, os comerciantes, eles estão mais espertos com relação a isso. Então, eles analisam algumas coisas que antes eles não analisavam. É importantíssimo que o comerciante, quando receba um cheque, ele confira o documento, ele observe a foto, ele observe se não há rasura, se o papel não é velho, não está muito amassado. Existem várias coisas que devem ser analisadas no momento de uma compra com cheque. E que antes, só pelo fato de estar vendendo, eles não pediam documento, não checavam nada. Tem alguns tipos tem que checar algumas coisas básicas para que você possa ter mais segurança no recebimento. Isso está sendo feito. Existem máquinas também de verificação que conseguem ler aquelas marcas d'água do cheque, você não vê a olho nu, mas quando coloca na máquina você consegue ver a veracidade do papel. Então, existem várias precauções que os comerciantes hoje já estão tomando para evitar a fraude. Tá certo. Cláudia Maciel, obrigado por ter vindo aqui no Diário de Notícias. Obrigada a vocês. Sorte, sucesso. Obrigada. Conversamos com a Cláudia Maciel, que é do Telecheque, falando aí sobre o aumento dos cheques não honrados nesta época de crise. Você continue conosco, que o Diário de Notícias, logo após o intervalo, tem muito mais informações pela frente. Até já!